E olá pessoal, então vamos começar agora a explicação das atividades dessa semana 2, né, que a gente já conseguiu fazer a semana 1, então vamos correr ali com a semana 2, mas lembrando sempre, a gente está fazendo um pouquinho mais apressado, mas não pode deixar de fazer direito, tem que assistir o vídeo, tem que assistir a explicação, tem que entender o que eu tô falando, eu tô explicando aqui para que vocês entendam, para ficar mais fácil, então, vamos lá, por favor, assista o bendito vídeo, meu pessoal, senão vocês vão fazer as coisas erradas, e tudo que a gente quer é que tudo fique certinho, então vamos lá, sem enrolação, sem tentar me enganar, que vocês sabem que eu não sou bobo. Eu tenho cara de bobo, mas eu não sou bobo, tá? Então vamos lá. Essa semana 2 eu vou dividir ela em 2 vídeos, porque o primeiro ele tá falando de um texto que eu gosto muito, que é uma das lendas, das tantas lendas que a gente tem aqui no nosso folclore. Então eu vou fazer a leitura dele para vocês e daqui a pouco eu comento um pouquinho sobre, tá? Então vamos lá, ó. É a lenda do Cobra Grande. O nome aqui eu acho que ele tá um pouquinho errado, mas já eu explico pra vocês o porquê. Então vamos lá, ó. Numa tarde, banhava-se no rio uma moça muito bonita. Enquanto ela lavava o rosto, sentiu que alguma coisa dentro da água passou por suas pernas, mas não ligou. Passando algum tempo, a moça ficou grávida. Quando deu à luz, teve uma grande surpresa. Nasceram 2 filhos, um menino e uma menina. Mas não eram crianças, eram 2 cobras. A moça ficou atordoada. Foi procurar o pajé que vivia na floresta. Somente ele poderia ajudá-la. Assim que o pajé avistou, a moça gritou: "Joga essas criaturas de volta no rio! De onde vieram?" Antes de jogar as cobras na água, deu-lhes nomes: Norato e Maria Caninana. Em seguida, tirou-os no rio Amazonas. Lá eles foram crescendo livres e chegaram a 10, 20, depois 30 metros. Tinham uma pele negra e grossa, com pintas amarelas e 2 enormes olhos que pareciam faróis de caminhão. Norato tinha um bom coração, ajudava os barqueiros que ficavam perdidos no meio da neblina a encontrar o caminho de volta. Se tinha crianças que não sabiam nadar do rio, ele as ajudava, afastava os jacarés que queriam atacar as pessoas, mas Maria Caninana era muito cruel. Afundava embarcações, mordia crianças, afastava os peixes prejudicando a pesca e deixando os moradores ribeirinhos com fome. Norato tentou impedir as maldades da irmã, os dois acabaram brigando. Dizem que Norato matou Maria Caninana, mas ninguém sabe. Aí eu vou parar aqui um pouquinho pra mostrar um negócio pra vocês. Por quê? Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu gosto de desenhar. E uma das coisas que eu gosto de desenhar bastante é o folclore. Então, essa lenda eu já conheço muito ela, eu gosto muito dela. Tem até um teatrinho dela que é bem legal. Talvez eu passe pra vocês, não sei. E aí, essa lenda ela envolve 3 criaturas, né, do folclore. A primeira delas, que é essa uma que ela aparece só no comecinho aqui, ó. Que é essa cobra, essa cobra que passou ali entre as pernas da moça, que é uma criatura que dizem que ela habita o rio Amazonas, que seria uma cobra gigante. O tanto é que o nome dela é Cobra Grande, né? Ela tem um outro nome lá, mas o nome dela seria, que é mais famoso, é a Cobra Grande mesmo. E ela seria justamente essa criatura gigante que vive nos rios. E ela é malvada, ela seria um ser que derruba os navios, derruba os barcos, ataca as pessoas, tudo mais. E aí eu desenhei essa cobra grande, vou mostrar ela pra vocês aqui agora. Cadê? Deixa eu só mudar. Aqui ó, essa foi a cobra grande que eu desenhei. Ela... Até eu coloquei aqui, ó, se vocês verem, eu coloquei ela como se ela estivesse esmagando um barco. Então ela seria meio que um grande vilão ali do rio. Ela é inspirada provavelmente na sucuri. Na sucuri? Que é a cobra que... Não é a sucuri, é na jiboia. Que é uma cobra do rio, né? Então ela seria essa cobra gigante ali, maléfica, que fica nos rios. E ela teria engravidado essa mulher. E essa mulher teve 2 filhos. O Cobra Norato e a Maria Caninana. Que eu também desenhei. Então... esse aqui seria... aí, no caso, essa é uma interpretação minha, eu fiz no meu estilo. Então esse seria o Cobra Norato. Quando eu desenhei ele, eu até já coloquei ele meio mais humano, só que como se ele vestisse uma pele de cobra, né? Eu tentei fazer ele meio que um heróizinho ali. E a irmã dele, a Maria Caninana. Eu até coloquei ela com uma máscara, como se fosse o rosto da cobra grande, né? Pra mostrar que ela era tão má quanto a cobra grande original, certinho? Então é só uma curiosidade, só pra mostrar, só pra ficar ali, né, meio que na imagem suas, na cabeça suas, quem é a cobra grande, quem é o Norato e quem é a Maria Caninana. Beleza, voltando aqui, ó. Deixa eu voltar aqui ao texto, vamos continuar a história aqui.
Ninguém sabe. O que se sabe é que Norato queria desfazer o feitiço, que o tinha transformado em cobra. Queria ser um moço. Descobriu uma forma de fazer isso. Nas noites de lua cheia, ele arrastava-se para a margem do rio e rastejava pelos bancos de areia até sair da água. Saía de dentro daquela pele de cobra como um lindo rapaz. Nessas ocasiões, ele procurava as festas que aconteciam ao longo do rio. Conversava com as moças, mas nunca dizia de onde vinha, nem para onde ia, só dizia seu nome. Mas antes que o primeiro galo cantasse, voltava a ser cobra. E aí tem um pedacinho que não mostra aqui, mas o Norato ele tenta, né? Ele tem uma trajetória dele tentando se tornar humano. E aí teria lá toda uma questão que a pessoa teria que fazer para que ele conseguisse abandonar a pele de cobra de uma vez por todas. Se vocês quiserem procurar um pouquinho mais, é legal. A lenda dele é bem legal. Ele é como se fosse um herói do rio. Tanto é que eu fiz ele lá meio como se fosse um herói mesmo. Então dá uma procurada aí quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, beleza? Agora que a gente já leu o texto, eu já falei um pouquinho de coisa para vocês. Vamos então para as atividades para as questões dessa atividade 1, né? Então tá aqui, ó. A primeira delas vem assim: sobre o que se trata essa lenda? Por que dizemos que o texto é uma lenda? Então a gente leu essa história aqui, você vai dizer do que ela está falando. Você vai colocar assim: essa história está falando sobre a... E aí depois disso você vai tentar explicar pra mim por que isso aqui é uma lenda. Por que ele não é uma história real? Por que você acha que ele é uma lenda? Você vai escrever ali pra mim por que você acha que essa história é uma lenda, certo? Essa é a número 1 da atividade 2. Agora vamos para a segunda questão da atividade 1. Tá aqui, ó. Quais as características de Norato e sua irmã Kaninana? Então você vai escrever aqui, ó, tem duas tabelinhas aqui, você vai colocar as características dos dois. O Norato, ele era, vamos um exemplo, ele era uma pessoa valente, ele era bondoso, forte. Você vai pegar e vai escrever aqui. E da Kaninana? Você escreve tudo que tiver para falar da Kaninana ali. As características dele. Eu acho que elas vão aparecer aqui mais ou menos no terceiro parágrafo aqui. Então vocês dão uma lida ali, vê as coisas que eles faziam, né, que o texto fala, o que cada um fazia exatamente, e aí vocês pegam e organizam isso e colocam ali pra gente no formato das características deles, certo? Agora vamos lá para a terceira questão dessa atividade 1, que tá assim, ó: de qual região do Brasil trata-se essa lenda? Então vocês vão voltar lá no texto, vão ler. Ali no texto tem um pedacinho ali que fala de um lugar, né? Não fala o nome da cidade, não fala o estado, mas fala uma coisa que existe nesse lugar que vai ficar fácil de você tentar descobrir. E acho que é só ali mesmo. Você vai ter que dar uma pensadinha rapidinho, mas tem que só dar uma olhadinha aqui no texto que vocês já vão perceber. A hora que vocês verem o nome lá, vocês vão saber mais ou menos da onde se trata essa história, tá? Aí vocês vão escrever aqui pra mim de qual região do Brasil que essa lenda é. E, por fim, a quarta questão aqui da nossa atividade 1 tá assim: você conhece outras lendas? Quais? E aí vocês vão me contar outras lendas que vocês conhecem do nosso folclore. Então pode ser qualquer uma. Você não vai precisar contar, escrever a lenda, não. Você só vai falar assim: eu conheço a lenda do Boto Cor-de-Rosa. Exemplo. Vocês não vão colocar essa não, porque essa eu já falei. Mas é um exemplo. Aí vocês colocam aí e fala pra mim outras que vocês conhecem. Eu conheço bastante, vou ver se essa que vocês estão falando é verdade. Igual eu falei pra vocês, eu desenho, né? Então eu tenho muitos desenhos de várias lendas, assim, eu conheço muitas. Então, se não, vocês coloquem pra mim, vamos ver se vocês conhecem alguma que eu não conheço. Certinho? Então essa foi a primeira atividade 1. Eu fiz ela separada por causa de ter essa lenda, que é uma lenda que eu gosto bastante. E agora, daqui a pouco, eu venho com o segundo vídeo apresentando as outras duas atividades. Certinho? E é isso por enquanto. Até mais.